Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Na aula de hoje nós vamos iniciar então o setor A da apostila 4. Então, para a gente começar, vocês podem abrir a apostila na página 146, apostila 4, tá pessoal? Na aula de hoje então, nós vamos falar um pouquinho sobre a gravitação universal. É um tema bem legal, então vamos começar na aula 37. Na nossa aula 37, então, ela fala um pouquinho sobre a introdução histórica ao estudo dessa gravitação universal e as leis de Kepler e de Newton relacionadas a esse assunto. Então, para começar, a gente tem falando sobre a esfericidade da Terra. Pessoal, Erastótenes de Alexandria, ele viveu por volta de 200 anos antes de Cristo. Ele determinou ali o raio da Terra observando que a uma mesma hora do dia, em duas cidades diferentes, que no caso era Siena e Alexandria, os raios solares tinham diferentes inclinações em relação à nossa vertical. Então, analisando isso, pessoal, com esses dados, e sabendo a distância entre as duas cidades, ele conseguiu calcular, então, o raio da Terra. Sabendo aqui que se a Terra fosse plana, todos os raios solares estariam incidindo com o mesmo ângulo em relação à vertical, o que não acontece. Então, ele calculou aqui, o raio da Terra, ele chegou a um valor de 6.400 quilômetros, o que é um valor muito próximo do exato. A gente tem aqui o valor médio, do raio médio de 6.371 quilômetros, ou seja, há mais de 2.000 anos atrás, ele chegou a esse valor com um erro de 29 quilômetros. Para a gente é muito, mas comparando que estamos falando do raio de um planeta em 6.400 quilômetros, é um erro de menos de 0,1%. Então, ele chegou a um valor muito próximo do exato ali. Em seguida, a gente tem um assunto sobre a rotação da Terra. Quando a gente observa o céu, a gente olha para o céu, a gente tem a ideia de que a gente vê esses corpos celestes girando em torno de um mesmo centro. Então, a gente olha e vê o movimento da Terra, a gente vê o movimento do Sol, o movimento da Lua, a gente vê as estrelas. Isso criava a ideia, então, de que esses corpos estavam se movendo enquanto a gente estava parado ali. Mas a gente tem um nome muito importante aqui, que é o Aristarco de Samos, e ele imaginou, então, o contrário. Ele falou que ele imaginou que não faria sentido a Terra, que é menor, e algo maior girar em torno dela, Então, ele achou que seria mais razoável supor, então, que a Terra estava girando em torno de algo maior, que seria o nosso universo. Porém, para a época, isso era impiedade, Ele foi acusado de impiedade, de ofensa ou desrespeito às condutas religiosas. E com isso, a gente permaneceu por mais 2.000 anos negando, ou duvidando, pelo menos, da rotação da Terra. O pessoal utiliza-se de alguns argumentos, inclusive sobre a velocidade dos ventos, Nós temos alguns experimentos que comprovam isso, que comprovam a rotação da Terra. A gente tem esse exemplo aqui, que é esse pêndulo, que ele vai oscilando sobre uma mesma referência circular, e à medida, então, que a Terra vai rotacionando, o referente também vai mudando a sua posição em relação ao plano, tá? Com isso, com essa ideia, então, de que esses astros giravam em torno do planeta, nós temos o modelo geocêntrico, ou seja, quando a gente fala geocêntrico, então, a Terra, ela é o centro. E o Sol, os outros planetas e estrelas estariam em órbita em torno da Terra, em uma órbita circular em torno da Terra, tá? Externamente a esses astros, que seriam os nossos planetas, o Sol, a gente teria uma faixa aqui, onde essas estrelas ficariam fixas, tá? Então, nesse sistema geocêntrico, que foi criado por Ptolomeu, tá? A Terra é o centro do nosso universo, e esses planetas e o Sol estariam orbitando uma órbita circular em torno da Terra. Então, aqui eu tenho uma faixa aqui externa, que são as estrelas, tá? Que elas ficariam presas, elas não estariam fazendo essa órbita. Em seguida, nós temos aqui Copérnico, tá? A gente tem aqui, gente, Ptolomeu,
ali 168 depois de Cristo já, tá? E a gente tem aqui, então, o modelo heliocêntrico, criado aqui por Copérnico. Então, para Copérnico, esses planetas, incluindo a Terra, estavam em uma órbita circular em torno do Sol, tá? Então, essa hipótese da existência da esfera com estrelas fixas que a gente tinha aqui, essas estrelas fixas, elas continuavam, tá? A gente não fala de movimento delas aqui. Essa publicação desse livro de Copérnico, ele veio depois da morte dele, isso para evitar retaliação por parte da igreja, né? Lembrando, como a gente falou ali, ia contra a afirmação que a igreja passava, tá? Seria, então, uma impiedade, um desrespeito às condutas religiosas. Então, ele foi publicado isso aqui depois dessa morte dele. A gente tem, então, algumas unidades, né? A nossa unidade de medida vai ser a unidade astronômica. Então, ele observou aqui, mesmo que seja a olho nu, porque a gente não tinha telescópio ali, ele conseguiu medir a distância dos planetas ao Sol, tá? Então, em relação aqui, comparando com a Terra, a gente pode ver aqui que a distância da Terra ao Sol seria 1, e ele utilizou-se aqui como o tempo a órbita, o período de translação, tá? Então, ele conseguiu simplificar esse movimento dos astros aqui, de acordo com o raio médio dessa órbita. Então, aqui ele conseguiu calcular o período de translação em ano terrestre, comparando aqui com a Terra, ó, aqui da Terra é 1. Só que o erro dele, ele considerava o Sol como o centro do universo, tá? E não como o centro do sistema solar. Até então não conhecia-se outros sistemas. Além disso, ele considerou órbitas circulares, e a gente sabe então que nós temos órbitas elípticas. Então, quando a gente fala aqui das leis de Kepler, nós temos 3 leis de Kepler, tá? Ele foi, então, a gente fala aqui que a gente tem um fabricante de lentes no início do século XVII, e quem inventou o telescópio, Galileu Galilei, ali aperfeiçoou, tá? Então, quando a gente fala de Galileu Galilei, ele descobriu as fases de Vênus, as crateras e montanhas da Lua, os maiores satélites de Júpiter, tá? E a gente descobriu ali, ele descobriu também a formação ali que tem a presença de várias outras estrelas na nossa Via Láctea, tá? Então, é muito importante saber que a presença desse telescópio, né, na ciência possibilitou então muitas outras descobertas sobre o que tem lá fora, né? A gente consegue olhar toda uma extensão com esse telescópio e fazer muitas outras descobertas. Então, ele fala aqui que a gente tem a figura A aqui, falando do astrônomo dinamarquês, né, onde ele foi o tutor ali do Kepler, tá? E o Kepler então já tinha o nosso telescópio. Então, ele começou a estudar, continuou estudando ali o universo, o sistema solar, o que estava ao alcance dele. Então, a gente começa a falar aqui das nossas leis de Kepler. Então, a nossa primeira lei de Kepler, ele fala então que esses planetas estão em órbitas elípticas, tá? E o Sol ocupa o foco dessa elipse. Então, quando eu tenho uma elipse, tá? Ela não é circular. Pensa num círculo e dá uma achatada nele, tá? E eu tenho o Sol, sendo que o Sol é esse meu foco aqui. Ele não tá ali no centro da elipse, tá? Então, eu tenho a posição dos planetas em determinados instantes. Aqui o meu planeta está nesta posição aqui. Eu tenho o meu afélio e eu tenho o meu periélio, certo? Então, olhando aqui, eu tenho mostrando o foco. Aqui quando a gente fala então que essa elipse ela é definida como lugar geométrico dos pontos, então a gente tem a soma focal e a gente tem ali o Sol, tá?
A excentricidade da elipse, ela é definida pelo quociente aqui do C dividido por A, tá? Ou seja, a gente tem essa circunferência. E voltando aqui na parte do afélio e do periélio, nós temos que o nosso periélio é o ponto onde ele está mais próximo do Sol, tá? No caso, seria aqui, tá trocadinho, então a gente tem o periélio, que é o ponto mais próximo que ele está do Sol, e o afélio vai ser o ponto que ele está mais distante do Sol nessa elipse, tá? O C é a nossa distância focal, que foi o que eu falei aqui da excentricidade, a gente tem a distância focal, tá? Nossa segunda lei de Kepler, ela é a lei das áreas, ou seja, vou voltar aqui, a gente tem esse segmento da reta, que vai unindo então o Sol ao planeta, e ele forma aqui uma área, né, está bem próximo de um triângulo. E ele fala o seguinte, que se eu tenho áreas iguais, tá? Se eu tenho áreas iguais, o planeta vai percorrer essa trajetória no mesmo período de tempo. Então, observem aqui, pessoal, se eu tenho um planeta que ele está aqui na parte que é mais próxima do Sol, que ele está aqui no nosso periélio, para ele ter uma mesma área que esse aqui, essa distância vai ser maior. Então, observem, o tempo ali vai ser o mesmo para as duas áreas, porém, a trajetória que ele vai fazer aqui vai ser diferente, eu tenho trajetórias maiores ou menores. Ou seja, a velocidade desse planeta não vai ser sempre a mesma, tá? Então, eu tenho o nosso afélio e o nosso periélio, né? Onde o periélio está mais próximo do Sol, ele vai percorrer uma área maior, a sua velocidade vai ser maior. Então, quando ele está mais próximo do Sol, e quando ele está mais distante do Sol, a sua velocidade, então, vai ser um pouquinho menor. Então, comparando aqui, ele colocou aqui a nossa velocidade orbital, tá? Então, a gente tem a velocidade em quilômetros por segundo máxima e mínima, ou seja, se ele está mais próximo do Sol, ele vai ter uma velocidade maior. Se ele está mais distante do Sol, ele vai ter uma velocidade aqui menor, tá? Por último, a minha terceira lei, eu tenho a lei dos períodos, né? Então, na primeira lei de Kepler, ele falou do tipo de trajetória, né? Que é uma elipse ali. A segunda, ele fala que eles vão percorrer uma mesma área no mesmo período de tempo, retornando aqui, ó, a área, eu estou considerando todo esse triângulo aqui, tá? Ou seja, eu posso ter uma trajetória maior ou menor. Então, isso influencia, né, na velocidade do planeta de acordo com a sua distância em relação ao Sol. A terceira, então, ele vai criar uma relação entre essa geometria da órbita e o tempo para percorrê-la, né? Então, a gente tem aqui alguns planetas, tá? Ele tem o semi-eixo dessa órbita, o período da revolução. Nós temos aqui também o período elevado ao quadrado e a medida desse semi-eixo. Por último, eu tenho aqui a divisão desse período ao quadrado com a medida desse semi-eixo ao cubo. E a gente verifica que isso aqui vai ser constante, tá? Então, a minha terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, vai falar que isso aqui é constante, tá? Esse período ao quadrado dividido pelo comprimento do semi-eixo ao cubo, é sempre o mesmo. Na nossa gravitação universal, então, de Newton, ele fala aqui que é provavelmente a descoberta científica que mais causou impacto nesse universo, tá? Ele fala o seguinte, resumindo, que matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os espera. Ou seja, colocando aqui, a gente sabe que essa matéria atrai, ou seja, tem uma força de atração gravitacional, tá? Ele fala o seguinte aqui, pessoal. Então, eu tenho a força de um corpo em relação a outra. Lembrando que quando a gente fala lá das leis de Newton de ação e reação, né? Se um corpo aplica uma força em outro, né? Se A aplica uma força
Em B aplica com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto em A, tá? A gente viu isso lá em dinâmica. Então, ele fala aqui, comparando, eu tenho no caso aqui a Terra e a Lua, ou seja, eu tenho a força de 1 e a força de 2. Essa força aqui é igual, né? Lembra lá nas leis de Newton. E esse valor a gente chega, então, que a gente tem o G, que é uma constante universal da gravitação, a massa desses dois corpos e este raio. Pessoal, é importante que saibam aqui que esse R, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, o centro de um e o centro do outro. Então, eu tenho a distância entre esses dois corpos, mas eu tenho que considerar aqui, desde o centro desse corpo celeste, tá? Eu tenho que considerar a partir do centro gravitacional dele e não da nossa superfície. A gente tem também que a constante universal da gravitação é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Tá? Na aula 38, a gente fala, então, sobre o campo gravitacional, tá? Então, a gente tem essa expressão de campo gravitacional, onde a gente consegue calcular o campo gravitacional em uma altura h de um determinado planeta, tá? Então, a gente precisa saber a massa desse planeta, o raio desse planeta, a altura em que esse corpo está, e a gente consegue encontrar o campo gravitacional nesse determinado ponto, tá? Então, simplificando, a gente chega nesta fórmula aqui, tá? Então, a gente sabe que a unidade de massa é sempre em quilogramas. O raio, a gente tem aqui em metros. A gente tem também densidade, que é quilogramas por metro cúbico. E campo gravitacional, que é metros por segundo ao quadrado, ou newton por quilograma. Então, prestem bastante atenção. Você tem um resuminho com essas fórmulas aqui na sua apostila. Essa fórmula é a fórmula que você tem aqui, ó. Mostre que esse corpo aqui que está em órbita, seja ele um satélite, tá? Ele está numa altura h. Eu preciso do raio deste planeta aqui, ó. Tá vendo que é do centro até a superfície do planeta, não da atmosfera. E eu tenho a massa também, tá bom? E para finalizar essa aula de explicação, na aula 39 e 40, a gente fala de órbita circular, tá? Aqui ele mostra, então, o nosso sistema de GPS. Ele tem, então, 24 satélites que vão orbitando a Terra, tá? Então, a gente tem essa órbita em torno. A gente sabe que a aceleração ela tem que ser igual à aceleração da gravidade, tá? A minha aceleração centrípeta. Então, a gente tem uma condição de que, para que um corpo esteja em órbita circular, de um raio, valor R lá, em torno de um astro, a aceleração centrípeta tem que ser igual ao campo gravitacional deste ponto. Ou seja, a aceleração centrípeta é igual ao campo gravitacional. Lembrando que já estudamos sobre aceleração em movimentos circulares, tá? Então, a minha aceleração centrípeta, a gente determina aqui pela velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Aqui, isolando essa velocidade, você consegue aqui, passa esse R que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando e passa a raiz. Então, fica a velocidade, seria a raiz do raio vezes a gravidade, já que a minha aceleração aqui é o valor de gravidade, pessoal. Então, a gente tem aqui, isolando da maneira que eu falei, a gente chega nesta fórmula de velocidade de um corpo que está em órbita circular, que geralmente é isso que ele pode solicitar ali nos exercícios. Então, a gente vai considerando esse corpo nessa órbita, seja ele um satélite ali, tá bom? Todos esses textos, eles estão na sua apostila de livro texto, então vocês leiam com bastante atenção ali, tá? Aqui ele colocou também que a aceleração centrípeta, além da velocidade escalar sobre o raio, a gente tem aqui a velocidade angular, né, ao quadrado vezes o raio.
Ou, né, 2π, velocidade angular, a gente tem 2π sobre o período, 2π vezes a frequência, tá? Então, a gente teria que a velocidade angular vezes o raio seria a nossa velocidade escalar, tá? Então, dúvida, você retorna na nossa aula lá de movimentos circulares, pega as fórmulas de velocidade que a gente vai usar aqui na órbita circular. Façam os exercícios em classe. Nosso próximo vídeo ele vai ser de correção dos exercícios em classe dessas aulas 37 a 40. Então já comecem a fazer, que em seguida, na semana que vem, eu mando o vídeo de correção. E dúvidas, envie no e-mail e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!